Aos 50 anos, eu estava entregando pizzas em um Honda Civic surrado quando Walter Drummond abriu a porta e caiu de joelhos. A chuva de dezembro despencava naquela noite, encharcado a minha jaqueta da Luigi's Pizza, e tudo o que eu queria era pegar minha gorjeta de $12 e seguir para a próxima entrega. Mas aquele senhor me encarava como se tivesse visto um fantasma, as mãos trêmulas estendidas em minha direção. "Meu Deus", murmurou, com a voz embargada. "Você é filho de Thomas Grant, não é?" Dei um passo para trás, surpreso e um tanto apreensivo. "Senhor, o senhor está bem? Quer que eu ligue para alguém?" perguntei. Thomas Grant era seu pai. Eu reconheceria esses olhos, esse maxilar. Você é idêntico a ele quando jovem. As lágrimas lhe marejaram os olhos. "Procurei por você durante 30 anos, Raymond." Como ele sabia meu nome? Meu coração disparou. Ninguém falava sobre meu pai. Ele faleceu quando eu tinha apenas 2 anos, e minha mãe levou a maior parte das lembranças dele para o túmulo há 3 anos. "Porque eu era sócio dele", continuou Walter. "Abrimos uma empresa juntos, em 1982. Seu pai era dono de 50%. Walter se levantou com dificuldade e agarrou meu braço com uma força surpreendente para um homem de 78 anos. "Por favor, você precisa entrar. O que vou lhe mostrar vai mudar tudo." Eu deveria ter ido embora. Tinha mais 3 entregas esfriando dentro do carro. Mas havia algo em sua voz, uma mistura de desespero e esperança, que me fez acompanhá-lo até sua casa. As paredes da sala estavam cobertas de fotografias e documentos emoldurados. Ele pegou uma delas com as mãos trêmulas e me mostrou. 2 jovens de capacete, lado a lado em um canteiro de obras. "Esse sou eu e seu pai, no dia em que assinamos os papéis da Drummond Grant Developments." Minha garganta secou. Meu pai era exatamente igual a mim, ou talvez eu fosse idêntico a ele. Mesmo cabelo, o mesmo maxilar firme, o nariz ligeiramente torto. Ele nunca mencionou nada sobre negócios para minha mãe, porque achávamos que tínhamos fracassado. A cidade negou nossas licenças de desenvolvimento. Seu pai morreu 2 meses depois, acreditando que tinha perdido tudo. Mas 6 meses após sua morte, eles reverteram a decisão. Aquele terreno pantanoso e sem valor que compramos virou o corredor tecnológico Riverside. Walter foi até a mesa e puxou uma pasta com documentos. "Tenho reunido a parte dos lucros de seu pai há 30 anos, enquanto tentava encontrá-lo. Sua mãe desapareceu após sua morte, e eu não consegui rastreá-la, mas o dinheiro continuou se acumulando. Os aluguéis nunca pararam de chegar." Ele abriu a pasta e retirou um extrato bancário. O número no rodapé fez minha visão embaçar. $823 milhões. "Isso não pode ser verdade", sussurrei. "O Google construiu seu hub na costa leste no lote 15. A Microsoft está no lote 23. 3 grandes hospitais, 47 edifícios comerciais, 2 shoppings, todos pagando aluguel para Drummond Grant Developments. Metade disso é seu." Minhas pernas bambearam. Desabei ali mesmo sobre o tapete persa de Walter Drummond, com o saco de pizzas espalhado no chão. 6 meses atrás, eu era um gerente de logística respeitado na Harlow Industries. Tinha casa, carreira e estabilidade, até que minha ex-mulher, Alicia, se casou com o meu chefe bilionário Vincent Harlow, e juntos destruíram minha reputação com falsas acusações de roubo. Eles me colocaram na lista negra do mercado, tomaram minha casa, minhas economias, tudo. "Aproveite ser ninguém", dizia a mensagem que Alicia me enviou no dia em que comecei a entregar pizzas. Agora eu encarava em papel que dizia que eu valia mais do que o homem que havia arruinado minha vida. "Tem mais uma coisa", disse Walter, ajudando-me a sentar em uma cadeira. "O novo marido da sua esposa, Vincent Harlow. A sede corporativa dele fica em nosso terreno, o lote 47. Ele é nosso inquilino há 15 anos. Todo o império dele funciona ali. E há uma cláusula que eu insisti em incluir nos contratos originais. Qualquer inquilino que viole práticas comerciais éticas pode ter o contrato rescindido com 30 dias de aviso. Pensei em minha filha Bethany, lutando para concluir o curso de enfermagem sem minha ajuda financeira. E em meu filho Christopher, oferecendo emprestar um dinheiro que nem ele mesmo possuía. Pensei na humilhação de entregar pizzas para antigos colegas e vir a pena em seus olhos. "Senhor Drummond", disse eu, levantando-me lentamente,
Acho que está na hora de Vincent Harlow conhecer o novo senhor de imóveis. Walter sorriu, e pela primeira vez em 6 meses senti algo que havia esquecido que existia. Esperança. Não apenas por dinheiro, mas por justiça. O homem que me esmagou porque podia estava prestes a descobrir que o karma às vezes chega com um aviso de despejo de 30 dias. 6 meses atrás, tudo parecia estar em seu devido lugar. 23 anos na Harlow Industries me levaram de coordenador de armazém a gerente sênior de logística, e eu me orgulhava de cada degrau que havia subido nessa escada. Meu escritório de canto tinha vista para o horizonte da Filadélfia, e minha equipe de 42 pessoas me respeitava o bastante para me eleger gerente do ano 3 vezes consecutivas. O divórcio com Alicia já estava encerrado havia 8 anos, e, sinceramente, eu estava melhor sem ela. Meus filhos prosperaram depois que as brigas constantes cessaram. Bethany estava em seu último ano no curso de enfermagem da Universidade Temple, tirando notas impecáveis e trabalhando como voluntária no hospital infantil, aos fins de semana. Christopher havia acabado de se tornar sócio da McKenna & Associates, o mais jovem da história da empresa, com 31 anos. Nós costumávamos jantar juntos 2 domingos por mês, na minha casa em Bynmar. Nada luxuoso, mas era o meu lar. Pai, você precisa voltar a namorar, dizia Bethany, passando o purê de batatas. Você só tem 50 anos. Hoje em dia, isso é jovem demais. Estou focado no trabalho, querida. Além disso, depois da sua mãe, acho que já tive emoção suficiente para uma vida inteira. Christopher soltava uma risada. A mamãe era mesmo intensa. Lembra quando ela quis nos convencer a investir naquele esquema de pirâmide? Hoje conseguimos brincar sobre isso, sobre a eterna necessidade de Alicia por mais dinheiro, mais status, mais tudo. Ela me trocou por um incorporador imobiliário que acabou falindo em 2 anos. A última vez que soube dela, estava trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico. Então chegou a festa de gala da empresa em junho. A Harlow Industries nunca economizava na celebração anual. Alugava o salão de baile do Four Seasons, trazia chefes renomados e fazia todos se sentirem como a realeza por uma noite. Eu estava com minha equipe, realmente me divertindo, quando o próprio Vincent Harlow apareceu, de braço dado com uma mulher. Ray, disse Vincent com aquela voz que dominava qualquer sala de reuniões. Quero que conheça minha noiva como deve ser. Quando ela se virou, meu sangue gelou. Alicia estava ali, com um vestido de grina que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês. Brincos de diamante brilhavam em suas orelhas, e aquele sorriso predatório que eu conhecia tão bem se espalhou por seu rosto. Olá, Ray, disse ela com doçura ensaiada. Faz muito tempo. A Alicia tem me contado tudo sobre o passado de vocês. Mundo pequeno, não é? Sua ex-mulher agora faz parte da família Harlow. Minha equipe congelou ao redor, fingindo de repente muito interesse em suas taças de champanhe. Esforcei-me para sorrir. Parabéns a vocês dois. Devíamos jantar juntos num dia desses. Somos todos adultos, afinal. Eu adoraria saber como estão as crianças. O modo como ela pronunciou crianças, como se não tivesse perdido 8 anos de aniversários e formaturas, me fez cerrar os dentes, mas mantive a compostura. Estão ótimas. Com licença, vejo alguém com quem preciso falar. Afastei-me, mas podia sentir o olhar dela em mim durante o resto da noite. Mais tarde, minha assistente, Janet, me encontrou na balcânia. Tudo bem, chefe? Aquilo pareceu complicado. Tudo certo, Janet. Coisa do passado. Se o senhor diz, mas cuidado, aquela mulher te olhou como um gato que acabou de ver um rato. Janet não fazia ideia do quão certa estava. Nas semanas seguintes, Alicia começou a surgir em todos os cantos do trabalho. Aparecia para almoçar com Vincent e, inevitavelmente, passava pelo meu departamento. Ela participava de reuniões nas quais não tinha qualquer envolvimento. Sentava-se ao lado de Vincent e sussurrava algo em seu ouvido enquanto me lançava olhares diretos. Pai, tem algo errado, disse Christopher durante um de nossos jantares. Você parece exausto. Só questões de trabalho. A noiva do Vincent é Alicia. Bethany deixou o garfo cair. Mãe? A mamãe vai se casar com o seu chefe. Está tudo sob controle.
Só preciso manter o profissionalismo. Pai, você precisa registrar tudo, alertou Christopher com aquele tom típico de advogado. Isso me parece um problema sério. Minha mãe, Dorothy, teria previsto isso. Ela sempre desconfiou de pessoas com muito charme e pouca consciência. Raymond, você é muito ingênuo, assim como seu pai era. Thomas viu o melhor em todos, mesmo quando não havia nada de bom para ver. Mamãe me criou sozinha depois que papai morreu naquele acidente de carro quando eu tinha apenas 2 anos. Trabalhou por 3 décadas em turnos dobrados no Hospital Geral da Filadélfia, garantindo que eu estudasse, sem nunca reclamar. Ela faleceu há 3 anos, tranquilamente enquanto dormia, deixando-me uma caixa com as coisas do meu pai e um aviso. O mundo nem sempre é justo, Raymond, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Olhando para trás, percebo que deveria ter escutado Christopher. Eu devia ter notado a armadilha que Alicia e Vincent estavam armando, mas eu acreditava no sistema, no mérito, na ideia de que trabalhar direito era proteção suficiente. Eu estava enganado. A ruína da minha vida aconteceu em exatas 72 horas e começou com uma ligação às 7h30 da manhã de uma segunda-feira. Raymond, precisamos de você no RH imediatamente, disse a voz do outro lado. Era Carol Patterson, diretora de RH, e o tom dela fez meu café parecer cinza. A caminhada até o setor de recursos humanos soou como uma marcha fúnebre. Carol estava sentada atrás da mesa com 2 seguranças posicionados na porta. Uma pilha de documentos se estendia entre nós como uma acusação silenciosa. Houve uma séria denúncia de roubo, disse ela, deslizando os papéis na minha direção. 2 milhões de dólares em estoque sumiram do armazém 7. Os registros de acesso digital mostram que seus códigos de substituição foram usados em todas as ocasiões. Isso é impossível. Não entra no armazém 7 há 3 meses? Exato. Os registros indicam o contrário. Cada transação traz sua assinatura digital. 47 desvios em 90 dias. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as páginas. Lá estava meu código, minha assinatura digital e até horários de login em momentos em que eu estava dormindo em casa. Isso é forjado. Verifiquem as câmeras de segurança, elas provarão que eu não estava lá. A expressão de Carol permaneceu inalterada. As câmeras apresentaram falhas em todos os períodos relevantes, o sistema de backup também. O Sr. Harlow deseja resolver isso discretamente. Se renunciar agora e assinar este acordo de confidencialidade, não haverá acusações criminais. Acusações criminais por algo que eu não cometi? Quero meu advogado. A escolha é sua, mas o Sr. Harlow esperava evitar constrangimentos à sua família. Seu filho Christopher acabou de se tornar sócio, certo? Seria lamentável se a McKenna & Associates descobrisse que o pai do novo sócio é acusado de roubo. A ameaça era nítida. Levantei. Não vou pedir demissão por algo que não cometi. Então, está suspenso, com efeito imediato. A segurança o acompanhará até a saída. A caminhada da vergonha pelo escritório que ajudei a construir foi a mais longa da minha vida. 42 rostos da minha equipe me observavam enquanto seguranças me escoltavam como um criminoso. Janet chorava em sua mesa. Dennis, da contabilidade, sequer conseguia me encarar. Na terça-feira, a polícia apareceu. 6 oficiais bateram à minha porta com um mandato. Vasculharam minha casa e confiscaram meus computadores, arquivos, tudo. A senhora Henderson, minha vizinha, observava pela janela enquanto eu era levado algemado. Pai, o que está acontecendo? Soluçou Bethany pelo telefone. Do dormitório. É um mal-entendido, querida. Não se preocupe. Mas na quarta-feira ficou evidente que não era mal-entendido algum. Todas as grandes empresas de logística da região dos 3 estados receberam um e-mail da Harlow Industries informando sobre minhas questões de integridade e investigação por roubo corporativo. Meu LinkedIn foi inundado por mensagens de pessoas se afastando. 23 anos de relações profissionais se dissolveram em 23 horas. A mensagem de Alicia chegou naquela noite. Aproveite ser ninguém, Ray. Você sempre foi pequeno demais para a vida que eu quis. Vini, manda lembranças. Liguei para Christopher. Preciso de um advogado que não tema Vincent Harlow. Pai, eu mesmo te represento. Não. Você acabou de se tornar sócio. Não vou permitir que eles destruam sua carreira também.
O advogado que contratei cobrava $500 por hora. Na terceira semana, minhas economias já estavam se esgotando. No segundo mês, a casa foi a leilão. As custas judiciais consumiram tudo, e ainda estávamos longe de provar minha inocência. Vincent Harlow tinha um exército de advogados, e eles nos afogaram em papelada. Ray, odeio dizer isso, mas eles já fizeram isso antes, admitiu meu advogado por fim. Vincent Harlow tem um padrão. 3 outros executivos que o desafiaram enfrentaram acusações parecidas, nenhum conseguiu se provar inocente. Então, devo desistir? Estou dizendo que você é Davi, lutando contra Golias, só que Golias é dono de todas as pedras. Vendi tudo, a casa, o carro, o relógio do meu pai. Christopher tentou me ajudar financeiramente, mas eu recusei. Bethany se ofereceu para abandonar a faculdade e trabalhar, mas eu preferia morrer a deixá-la sacrificar o futuro por causa das mentiras de Vincent. A Luigi's Pizza era o único lugar que não exigia verificação de antecedentes. O dono, Luigi Marelli, era da velha guarda. Você aparece, trabalha e recebe, não importa o que os jornais digam. Entregar pizzas aos 50 anos era uma humilhação singular. Minha primeira entrega foi para alguém do meu antigo setor, a segunda para um vizinho, a terceira para uma amiga de Alicia, que riu ao me ver e me deu uma gorjeta condescendente de $20. Uma noite, Dennis me viu parado em um sinal vermelho, ao lado do meu velho Civic com o letreiro do Luigi's no teto. Cara, eu soube do que o Harlow fez com você. Todos sabem que a conversa fiada, mas ninguém ousa enfrentá-lo. Ele manda na metade da cidade. 3 meses nessa nova realidade, eu havia parado de lutar. Orgulho era um luxo que não podia mais me permitir. Morava em um pequeno estúdio com cheiro de mofo. Entregava pizzas e evitava lugares onde pudesse encontrar gente do meu passado. O homem que um dia comandava a logística de uma empresa bilionária agora se preocupava com o preço da gasolina. Naquela noite de dezembro, dirigindo sob chuva para Beacon Hill, achei que tinha aceitado meu destino. Eu era ninguém, exatamente como Alicia havia dito. O que eu não imaginava é que em 10 minutos, Walter Drummond mudaria tudo. O pedido era para Beacon Hill Drive, número 1247, uma pizza grande de pepperoni com queijo extra. Total, $23,50, incluindo a entrega. A chuva batia forte no para-brisa quando cheguei na imensa casa colonial. Essas entregas em Beacon Hill geralmente significavam boas gorjetas, às vezes o suficiente para pagar o combustível da noite inteira. Peguei a bolsa térmica e corri sobre o aguaceiro para não molhar a pizza. Meu casaco da Luigi's era inútil contra a chuva fria. Quando Walter Drummond abriu a porta e caiu de joelhos, achei que estava tendo um ataque cardíaco. Então, ele pronunciou o nome do meu pai, e meu mundo saiu do eixo. Entre, por favor, você precisa entrar, disse Walter, me puxando com força inesperada. Estou procurando por você há 30 anos, Raymond, 30 anos. A sala de estar parecia um museu do passado. Fotografias em preto e branco cobriam as superfícies, molduras e documentos tomavam as paredes, caixas de papel se empilhavam nos cantos. O saco de pizza caiu de minhas mãos dormecidas quando Walter pegou uma fotografia específica da prateleira. Este sou eu e seu pai. 1982. O dia em que fundamos a Drummond Grant Developments. 2 jovens na fotografia posavam diante de um vasto terreno pantanoso, com capacetes nas mãos e sorrisos de quem acreditava ter vencido na vida. Meu pai era a minha cópia exata aos 25 anos, até a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Tommy e eu nos conhecemos em um canteiro de obras em Jersey, explicou Walter com as palavras fluindo como se uma represa tivesse cedido. Éramos ambos capatazes, ambos sonhadores. Passávamos o almoço conversando sobre vencer na vida, sobre erguer algo que realmente fizesse diferença. Então surgiu o leilão de um terreno em Riverside, 24 hectares de pântano que ninguém queria. Walter pegou um documento amarelado, os papéis de constituição da Drummond Grant Developments. Seu pai reuniu $50 mil, todas as economias de uma vida, e ainda hipotecou a casa dos pais. Eu fiz o mesmo.
Éramos sócios iguais, 50-50. Todos zombaram de nós. Quem em sã consciência constrói em pântano a 48 quilômetros da cidade? Minha mãe nunca mencionou nada disso, comentei com a voz embargada. Porque acreditamos ter fracassado. A cidade negou nossas licenças 6 vezes. O Conselho Ambiental declarou que o terreno era área úmida protegida. Seu pai ficou devastado. Ele havia apostado tudo. Ele hipotecou o futuro da família em um sonho. 2 meses depois, morreu naquele acidente de carro na Rota 76, acreditando ter arruinado a vida da sua mãe e a sua antes mesmo de você nascer. Os olhos de Walter marejaram. Fui ao funeral. Sua mãe estava grávida de 8 meses, completamente em pedaços. Quando tentei explicar sobre a empresa, ela gritou para que eu saísse, disse que nunca mais queria ouvir falar dos sonhos fracassados de Tommy. Ela se mudou logo após o seu nascimento. Contratei investigadores particulares, mas Dorothy desapareceu sem deixar rastros. Walter foi até um arquivo e retirou várias pastas. 6 meses após a morte de Tommy, tudo mudou. O Estado anunciou uma nova iniciativa de corredor tecnológico. De repente, nossa terra inútil se transformou em um bem de altíssimo valor. As licenças foram aprovadas de um dia para o outro, mas não consegui localizar você nem sua mãe para contar. Então você desenvolveu tudo sozinho? Perguntei. Desenvolvi para nós dois. A cada contrato, a cada arrendamento, a cada decisão, eu me perguntava o que Tommy faria. Ele depositou a parte do meu pai em um fundo tidulário, cobrando aluguel, acumulando juros, aguardando o momento em que pudesse encontrar seu filho. Walter me mostrou contratos de locação, extratos bancários, 3 décadas de registros meticulosos, Google, Microsoft, 3 grandes hospitais, 47 prédios comerciais, todos pagando aluguel a Drummond Grant Developments. Os números eram assombrosos. 823 milhões, disse Walter. Essa é a parte do seu pai a partir de hoje. Mas, Raymond, existe algo mais relevante do que dinheiro. Ele me mostrou um contrato de locação específico, e meu sangue gelou. A assinatura de Vincent Harlow me encarava de volta. A Harlow Industries é nossa principal locatária há 15 anos. O lote 47, a joia do corredor. Toda a operação dele depende daquele prédio. E o contrato vence no mês que vem. Você está dizendo que Vincent Harlow aluga de nós? De você agora. E há uma cláusula de moralidade que fiz questão de incluir em todos os contratos. Qualquer inquilino condenado por fraude, roubo ou práticas comerciais antiéticas pode ser despejado com aviso de 30 dias. Seu pai queria negócios honestos em nossas terras. Pensei na mensagem de Alicia, em ser ninguém, na minha filha chorando no telefone e no meu filho oferecendo dinheiro que não tinha. 3 meses entregando pizzas, enquanto Vincent Harlow desfrutava do escritório construído no terreno do meu pai, destruindo vidas por diversão. Walter, disse eu com firmeza pela primeira vez em meses, preciso que me apresente aos seus advogados, os melhores. Já providenciei. Patricia Norwood, de Norwood, Kane & Associates. Ela aguarda a sua ligação. Raymond, seu pai estaria orgulhoso. Você sobreviveu ao que derrubaria a maioria dos homens. Eu ainda não sobrevivi, mas Vincent Harlow está prestes a descobrir como é quando o chão se move sob seus pés. Em apenas uma semana, os advogados confirmaram tudo. A equipe de Patricia Norwood trabalhou dia e noite, revisando documentos, validando minha herança e, principalmente, analisando todos os contratos de locação da Drummond Grant Developments. A cláusula de moralidade imposta por Walter era impenetrável, redigida em termos que nem o exército jurídico de Vincent Harlow poderia contestar. Sr. Grant, disse Patrícia, ajustando os óculos enquanto nos sentávamos em seu escritório no centro da cidade. Você não é apenas o proprietário do terreno sobre a Harlow Industries. Você tem o poder de destruí-lo completamente. Toda a estrutura dele depende daquele local. Apenas o maquinário especializado custaria 50 milhões para ser realocado. Quando podemos agir? Perguntei. Já agimos. Registramos oficialmente sua posse e enviamos notificação formal informando que você supervisionará pessoalmente todas as renovações de contrato. Os advogados do Sr. Harlow estão ligando sem parar. Meu celular vibrou. Alicia. Ignorei.
Na manhã seguinte, estacionei meu velho Honda Civic em frente à Harlow Industries, segurando a pasta que continha o destino de Vincent. O prédio se erguia imponente, 40 andares de vidro e aço assentado sobre o sonho do meu pai. O segurança, que antes me deixava entrar com um aceno, agora desviava o olhar. Isso mudaria em 30 minutos. O telefone tocou novamente. Atendi. Ray? A voz de Alicia soava tensa, carregada de pânico. Vincent está enlouquecendo com algum problema no aluguel. Os advogados dele estão comentando sobre uma troca de propriedade. Você sabe algo a respeito? Na verdade, sei sim, respondi, observando o Bentley de Vincent estacionar na vaga reservada. Diga a ele que o novo proprietário quer conversar sobre suas práticas comerciais recentes. A reunião é em 20 minutos. O que você está dizendo? Pirou de vez? Ah, Alicia, aquele homem tedioso que você deixou é dono do terreno onde fica a sua cobertura, aquela que Vincent comprou para você no mês passado, tudo erguido sobre terras da Drummond Grant. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Depois veio o grito. Isso é impossível! Você entrega pizzas! Não mais. Te vejo na sala de conferências. Atravessei o saguão com o meu melhor terno, o mesmo que guardei da minha antiga vida. A recepcionista pareceu confusa até ver a equipe de Patricia Norwood surgir logo atrás de mim. 6 advogados em formação impecável. Estamos aqui para a reunião de emergência com o Sr. Harlow. Sala de conferências A, acredito. A subida até o 40º andar pareceu uma escalada rumo à justiça. Quando as portas se abriram, Vincent já estava lá com sua equipe jurídica. 12 advogados dispostos como um muro de defesa. Alicia ao lado dele, o rosto pálido sob as luzes frias. Olá, Vincent, cumprimentei, sentando-me na cabeceira da mesa. Obrigado por aceitar se reunir com o seu senhorio. O rosto dele passou de confuso para furioso e depois para aterrorizado, em questão de segundos. Isso é uma piada. Patrícia deslizou os documentos de propriedade sobre a mesa. Sem brincadeira, Sr. Harlow. O Sr. Grant herdou 50% dos empreendimentos Drummond Grant do pai. Desde a semana passada, ele detém controle total das renegociações do lote 47. Você não pode fazer isso, rosnou Vincent. Temos um contrato de locação que expira em 30 dias, declarei com calma, e ele contém uma cláusula de moralidade bastante abrangente. Patrícia, poderia compartilhar o que nossos investigadores descobriram? Patrícia abriu o laptop. 17 ex-funcionários prestaram depoimento sob juramento, relatando acusações falsas, manipulação de provas e assédio direcionado. 3 deles foram acusados de roubo, usando exatamente o mesmo método aplicado contra o Sr. Grant. Assinaturas digitais, câmeras misteriosamente com defeito, todo o manual, acrescentei. Você não pode provar nada, retrucou Vincent. Não precisamos provar, respondi. A cláusula de moralidade não exige condenação formal, apenas evidências confiáveis de práticas antiéticas. Inclinei-me para a frente. Mas aqui está a minha proposta, Vincent. Você tem 2 opções. Observei atentamente o homem que havia destruído minha vida apenas por diversão. Opção 1. Você desocupa o prédio em 30 dias. Transfere toda a operação para outro lugar. Boa sorte em encontrar 40 andares de espaço com a infraestrutura que você precisa. Fiz uma pausa. Ou, opção 2. Você limpa publicamente meu nome, me paga 30 milhões em indenização e assina um novo contrato de locação com o triplo do valor atual. Ah, e se divorcia da minha ex-mulher imediatamente. Você não pode me obrigar a me divorciar dela? Gritou ele. Vincent bateu o punho na mesa. Não, respondi friamente, mas posso tornar esse casamento insustentável. A cada mês que continuarem juntos, o aluguel dobra. Primeiro mês, 6 milhões. Segundo, 12 milhões. Terceiro, 24 milhões. Quanto tempo até a diretoria concluir que ela não vale o custo? Alicia, agora em pé, recuava em direção à porta, os saltos caros estalando no piso. Ray, querido, nós podemos resolver isso. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Guarde isso, interrompi, sem olhar para ela.
Vincent, você tem 24 horas para decidir. Passado esse prazo, inicio o despejo e torno tudo público. O advogado principal de Vincent se inclinou, sussurrando algo em seu ouvido. A cor desapareceu do seu rosto quando ele compreendeu que o império que havia erguido estava afundando e eu controlava o terreno. Isso é extorsão, ele balbuciou. Não, corrigiu Patrícia firmemente. Isso é direito contratual. A mesma lei que você usou para destruir pessoas inocentes. O Sr. Grant está sendo generoso. Ele poderia despejá-lo hoje mesmo com as provas que temos. Virei-me para sair, mas parei na porta. Ah, Vincent, aquela mensagem da Alicia dizendo que eu não era ninguém, agradeça a ela por mim. Foi incrivelmente motivadora. Vincent decidiu lutar e perdeu de maneira espetacular. 48 horas após nossa reunião, o Conselho de Administração convocou uma sessão emergencial. Patrícia Norwood garantiu que cada membro recebesse cópias dos depoimentos, das provas e dos registros detalhados dos abusos cometidos por Vincent. O Philadelphia Inquirer recebeu uma denúncia anônima e, de repente, o CEO brilhante se tornara o bilionário que arruinava famílias por puro prazer. O Sr. Harlow decidiu buscar outras oportunidades, dizia o comunicado corporativo, mas todos sabiam a verdade. O conselho dera duas alternativas: renunciar ou ser demitido publicamente. Ele escolheu sair com o que restava de dignidade. Os papéis do divórcio foram protocolados em uma semana. Quando se casa por dinheiro e o dinheiro desaparece, o casamento evapora junto. Alicia me enviou dezenas de mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Ray, por favor, eu errei. Foram 20 anos de casamento, isso não conta. Vou ficar sem teto. É isso que você quer? Por favor, me responda. Eu sei que você está lendo isso. Ela chegou a até aparecer no Luigi's uma noite. Eu ainda entregava pizzas às cestas, não pelo dinheiro, mas por respeito. Aquele homem merecia mais lealdade do que qualquer corporação jamais mereceu. Ray, disse Alicia parada sob a chuva do lado de fora do restaurante. Irreconhecível. Nada restava da mulher que havia me destruído 6 meses antes. Seu pedido estará pronto em 15 minutos, senhora. Respondi, passando por ela em direção ao carro. Desculpe, é isso que você quer ouvir? Desculpe por tudo. Parei. Virei-me lentamente. Não, Alicia. Você lamenta ter sido pega. Lamenta que o dinheiro tenha sumido. Lamenta ter apostado no cavalo errado. São 2.350 pela pizza. Ela jogou o dinheiro em mim e se afastou. Fui a última vez que a vi. Os 17 funcionários prejudicados por Vincent receberam 2 milhões de dólares cada um do fundo de indenização que criamos. Dennis, da contabilidade, demitido 3 anos antes por falsas acusações, chorou ao atender minha ligação. Ray, você não salvou só a si mesmo, salvou todos nós. Walter Drummond tornou-se o avô que eu nunca tive. Passávamos noites revisando os papéis antigos do meu pai, tentando entender o homem que eu nunca conheci. Tommy Grant era um sonhador, mas acima de tudo acreditava que os negócios deveriam elevar as comunidades, não destruí-las. Seu pai costumava dizer algo, contou Walter certa noite enquanto víamos o pôr do sol sobre o corredor tecnológico de Riverside. Ele dizia: riqueza sem propósito é apenas papel, mas riqueza com propósito pode mudar o mundo. Converti metade do corredor de Riverside em moradias populares para trabalhadores deslocados. A Fundação Thomas Grant foi criada com uma doação de 100 milhões de dólares dedicada a ajudar famílias vítimas de retaliação corporativa e acusações injustas. Só no primeiro ano, 300 famílias conseguiram recomeçar. Bethany se formou sem dívidas e com honras. Hoje, ela administra a clínica médica que construímos no norte de Filadélfia, oferecendo atendimento gratuito a famílias sem condições de pagar planos de saúde. Pai, você me mostrou que cair não te define. Levantar-se, sim. Christopher abriu seu próprio escritório de advocacia especializado na defesa de trabalhadores vítimas de assédio corporativo.
Seu primeiro caso foi o do zelador Prono, acusado injustamente de roubo. Vencemos. A filha do zelador me enviou um cartão de agradecimento feito à mão, que mantenho sobre a mesa ao lado da foto do meu pai. Minha neta Dorothy, filha recém-nascida de Christopher, crescerá em um mundo onde o sobrenome Grant significa algo, não por riqueza, mas por justiça. Porque quando conquistamos poder, devemos usá-lo para proteger quem nunca o teve. De pé no antigo escritório do meu pai, agora meu, Walter colocou a mão em meu ombro. Tommy ficaria orgulhoso, Ray. Você não apenas recuperou sua fortuna, mas recuperou o sonho do seu pai. Usar o sucesso para levantar os outros. Olhei para a foto de Tommy na parede, o jovem cheio de esperança diante de um pântano sem valor. Ele morreu acreditando que havia fracassado, sem saber que, na verdade, construiu um império. Mas, acima de tudo, construiu com integridade, com cláusulas que exigiam ética e com a visão de que os negócios deveriam servir as comunidades, jamais destruí-las. A melhor vingança não foi o dinheiro nem o poder. Não foi ver Vincent arruinado ou ler as mensagens desesperadas de Alicia. A verdadeira vingança foi a mensagem que enviei a ela no que seria o seu primeiro aniversário de casamento com Vincent. Uma foto minha entregando as chaves de um apartamento para uma jovem mãe solteira, mais uma vítima de retaliação corporativa, agora se mudando para seu novo lar no nosso conjunto habitacional acessível. A legenda dizia: "É assim que se é ser alguém." Ela nunca respondeu, mas o filho de Tommy Grant não precisava. Eu havia aprendido a lição mais importante de todas. Às vezes, ser ninguém é apenas a forma que o universo encontra para te preparar a se tornar alguém que realmente importa. E às vezes, o chão sob os seus pés não está te puxando para baixo, está apenas te preparando para te erguer. Meu pai me deixou algo muito maior que dinheiro. Ele me deixou um propósito. E isso vale mais do que $800 milhões jamais poderiam valer. A história de Raymond nos mostra que a vida pode derrubar até mesmo os mais preparados, mas a verdadeira força está em como reagimos às injustiças. Ser humilhado, demitido e colocado na lista negra do mercado poderia ter sido o fim, mas também se tornou o ponto de partida para uma transformação inesperada. Através da paciência, visão estratégica e ajuda de aliados leais, ele não apenas recuperou sua herança, mas também encontrou um propósito maior: usar seu poder para reparar injustiças e beneficiar quem nunca teve voz. Isso nos ensina que derrotas aparentes podem esconder oportunidades extraordinárias e que o verdadeiro legado de uma pessoa não é apenas a riqueza que acumula, mas a diferença que faz na vida dos outros. A lição central dessa história é que a adversidade e a humilhação não definem quem somos, mas podem nos preparar para algo maior. Raymond foi derrubado pelo destino e por pessoas inescrupulosas, mas sua persistência, ética e paciência permitiram que ele reconquistasse tudo e, mais do que isso, transformasse sua vitória em justiça. Isso mostra que cada queda carrega um aprendizado e que o verdadeiro poder vem de agir com inteligência, ética e estratégia. Além disso, a história ensina que riqueza sem propósito não vale nada. O valor real está em usar seus recursos para proteger e elevar os outros, tornando-se alguém que realmente importa no mundo, não apenas financeiramente, mas moral e socialmente. Agora me diz, você já enfrentou uma injustiça e no final saiu mais forte? Qual decisão de Raymond você considera mais inteligente? Recuperar a herança ou proteger a família primeiro? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se impressionou com essa história, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de superação, vingança e reviravoltas inacreditáveis.